Eu sempre achei que o silêncio fosse o som da paz. Sabe aquele silêncio gostoso de uma casa arrumada, de um domingo à tarde, de uma vida estável? Eu amava esse silêncio. Mas eu nunca imaginei que, por trás dele, o meu casamento estava gritando por socorro. Eu descobri que o homem com quem dividi minha cama, meus sonhos e minha conta bancária pelos últimos 12 anos não estava apenas falando com a ex-mulher dele. Não. Se fosse apenas uma conversa, talvez eu tivesse perdoado. O que eu encontrei naquele celular velho, esquecido no fundo de uma gaveta, foi um plano. Um plano frio e calculado para destruir a minha vida. E o pior de tudo, a ex dele não era a vilã da história. O vilão dormia ao meu lado todas as noites, me chamando de meu amor. Meu nome é Clara. Tenho 42 anos, e até 3 meses atrás, eu me considerava a mulher mais sortuda do meu círculo de amigas. Eu e o Ricardo tínhamos aquele tipo de casamento que as pessoas elogiam nos jantares. Ele era o marido atencioso, que abria a porta do carro, que lembrava do aniversário da minha mãe e que trazia flores sem motivo numa terça-feira qualquer. Nós construímos uma vida confortável. Eu sou arquiteta, ele trabalha com consultoria financeira. Juntos, reformamos uma casa linda no subúrbio, com um jardim onde eu plantava minhas hortênsias e onde planejávamos envelhecer. Não tivemos filhos por opção, queríamos focar na nossa companhia, nas nossas viagens, no nosso nós. Ricardo sempre foi muito transparente, ou parecia ser. Quando nos conhecemos, ele me contou tudo sobre a Vanessa, a ex-esposa. Segundo ele, o divórcio tinha sido traumático. Ele a descrevia como uma mulher instável, ciumenta, alguém que o sufocava. Ele dizia: Clara, você é meu porto seguro. Com a Vanessa era uma guerra, com você, é paz. Eu acreditei. Como não acreditar? Ele parecia tão vulnerável quando falava disso. Durante anos, eu fui a esposa compreensiva que curou as feridas que ela supostamente tinha deixado. Eu me orgulhava disso. Eu era a escolhida, a melhor. Mal sabia eu que essa narrativa de mulher louca é o truque mais velho do mundo. A nossa rotina era sagrada. Sextas-feiras de pizza e vinho, domingos de manhã com café na cama. Era uma vida sólida, concreta. Até o dia em que o Wi-Fi da nossa casa parou de funcionar e eu precisei reiniciar o roteador que ficava no escritório dele. Era uma terça-feira à noite. Ricardo estava viajando a trabalho, em uma convenção em São Paulo. Ele viajava muito, e eu nunca desconfiei. Por que desconfiaria? Ele me ligava por vídeo todas as noites, me mostrava o quarto do hotel, dizia que me amava e ia dormir cedo. A internet caiu. Eu tinha um projeto para entregar no dia seguinte e estava desesperada. Entrei no escritório dele, um lugar onde eu raramente mexia, por respeito ao espaço dele, para reiniciar o modem. Enquanto eu esperava as luzes piscarem de volta para o verde, meus olhos pousaram em uma gaveta entreaberta na mesa dele. Havia uma luz fraca saindo de lá de dentro. Curiosa, puxei a gaveta. Era um tablet antigo, um modelo que o Ricardo dizia ter parado de funcionar anos atrás. Ele estava conectado ao carregador, vibrando silenciosamente. A tela acendeu com uma notificação. Meu coração falhou uma batida, mas não por ciúmes, e sim por confusão. O nome na tela era V. Apenas a letra V. A mensagem dizia: Você tem certeza de que ela não desconfia do documento do banco? Eu congelei. Minha mão pairou sobre a tela. Eu sabia a senha dele. Sempre foi a data do nosso casamento. Tentei desbloquear. Funcionou. O que eu vi não foi apenas uma conversa. Era um histórico. Um histórico longo, contínuo e diário. E a foto do perfil? Era ela. Vanessa. A ex-louca. A mulher que ele dizia não suportar ouvir o nome. Sentei na cadeira dele, sentindo minhas pernas virarem gelatina. O escritório estava frio, mas eu comecei a suar. Comecei a rolar a tela para cima. Havia mensagens de bom dia, amor enviadas por ele. Fotos dele no hotel em São Paulo, o mesmo hotel que ele me mostrou na chamada de vídeo, só que em ângulos diferentes, selfie sorrindo que ele nunca me mandou. E áudios. Eu cliquei em um áudio enviado por ele 2 dias antes. A voz do Ricardo, a mesma voz que me jurou amor no altar, dizia num tom debochado: Calma, Van. A Clara é ingênua.
Ela assina qualquer coisa que eu colocar na frente dela. Só mais alguns meses e a gente resolve a venda da casa de praia e eu fico livre. O celular escorregou da minha mão e caiu no carpete. O som abafado foi o único ruído na sala. Eu não consegui chorar. Eu estava em estado de choque absoluto. Ingênua. Ele me chamou de ingênua. E a casa de praia? Era uma herança da minha avó. Estava no meu nome, mas estávamos reformando para alugar. Naquele momento, o mundo girou. A minha realidade, a minha segurança, o meu marido, tudo virou fumaça. Eu não dormi naquela noite. Como eu poderia? Cada fibra do meu corpo queria ligar para ele, gritar, xingar, exigir uma explicação. Mas algo dentro de mim, talvez um instinto de sobrevivência que eu nem sabia que tinha, me disse: não. Se você gritar agora, você perde tudo. Ele achava que eu era ingênua. Ótimo! Eu usaria isso a meu favor. Passei a madrugada lendo. Li 3 anos de conversas. Descobri coisas que me fizeram ter ânsia de vômito. Descobri que as viagens de trabalho eram, na verdade, escapadas para encontrá-la. Descobri que o carro novo que ele comprou para nós estava, na verdade, sendo usado por ela durante a semana. Mas o pior não era a traição física. Era a traição emocional e financeira. Eles zombavam de mim. Vanessa escrevia: ela ainda usa aquelas roupas cafonas de arquiteta. E Ricardo respondia: ela acha que tem estilo. Deixa ela. O dinheiro que ela ganha é o que paga nossos jantares. Van. Eles estavam drenando nossas economias. Vi transferências bancárias disfarçadas de investimentos e consultorias que iam parar em contas de laranjas. E o plano final era a venda da minha casa de praia. Ele estava me pressionando há meses para passar a casa para o nome de uma empresa que ele criou, dizendo que seria melhor para os impostos. Quando o sol nasceu, eu era outra mulher. A Clara doce e confiante tinha morrido naquela cadeira de escritório. Quem levantou dali foi uma mulher ferida, mas armada com a verdade. Ricardo chegou de viagem na quinta-feira à noite. Eu estava na cozinha, cortando legumes. O som da chave na porta, que antes me trazia alegria, agora soava como o destrancar de uma cela. Oi, amor. Ele disse, entrando com aquele sorriso largo, falso, carregando sua mala e um buquê de flores murchas de aeroporto. Que saudade de casa. Ele veio me beijar. Eu tive que usar toda a minha força de vontade para não recuar. Deixei que ele beijasse meu rosto. O cheiro dele era o mesmo perfume de sempre, mas agora eu sentia um cheiro fantasma de traição. Como foi a convenção? Perguntei, sem olhar nos olhos dele, focada em cortar uma cenoura com mais força do que o necessário. Cansativa, ele respondeu. Palestras o dia todo, jantares chatos com clientes. Você sabe como é. Só pensava na nossa cama. Mentiroso. Eu tinha visto as fotos dele e da Vanessa bebendo champanhe na varanda do hotel. Que bom que voltou, disse eu, secamente. Ele percebeu algo. Ricardo era manipulador, e manipuladores são observadores. Está tudo bem, Clara? Você parece tensa. Eu menti, só trabalho. O projeto do shopping está me deixando louca. Ele relaxou. Claro. A ingênua Clara só pensava em trabalho. Você precisa relaxar. Que tal assinarmos aqueles papéis da casa de praia esse fim de semana? Assim tiramos essa burocracia da frente e podemos viajar. O meu estômago revirou. Ele não perdeu tempo. Pode ser, respondi. Deixa na mesa do escritório que eu dou uma olhada. Naquela noite, deitada ao lado dele, ouvindo a respiração pesada dele, eu tomei uma decisão. Eu não ia apenas me divorciar. Eu ia destruí-lo. Da mesma forma que ele planejou destruir meu futuro, eu ia implodir o presente dele. Nos dias seguintes, eu virei uma atriz de Hollywood. Sorria, fazia café, perguntava do dia dele. Enquanto isso, contratei um advogado especialista em fraudes matrimoniais e um investigador particular. Entreguei o tablet para o perito extrair tudo. Mas a tensão em casa estava crescendo. Ricardo estava impaciente. Clara, você assinou a transferência da casa? Ele perguntou no sábado de manhã, enquanto tomávamos café. Ainda não, Ricardo.
Preciso ler com calma. Ele levantou a voz, pela primeira vez em meses. Ler o quê? É padrão. Você não confia em mim? A máscara de marido perfeito estava rachando. Eu tomei um gole de café e olhei nos olhos dele. Confio. Mas meu pai sempre me ensinou a ler tudo. Ele bufou e saiu da mesa, batendo o pé. Foi para o escritório ligar para alguém. Eu sabia para quem. Fui até a porta e encostei o ouvido. Ouvi ele sussurrar. Ela está enrolando. Não sei, ela está estranha. Não, ela não sabe de nada, é só lerdeza dela mesmo. Eu vou conseguir a assinatura até segunda. Aquilo foi a gota d'água. Ele me subestimava tanto que nem se preocupava em falar baixo. Eu precisava saber mais sobre a Vanessa. Quem era essa mulher que aceitava ser a outra por tanto tempo? O investigador me trouxe um dossiê na segunda-feira. E foi aí que a grande reviravolta aconteceu. Algo que nem nas mensagens do tablet eu tinha entendido. Eu abri o envelope pardo dentro do meu carro, no estacionamento do meu trabalho. Havia fotos, documentos, certidões. Vanessa não era apenas a ex-mulher. Vanessa e Ricardo nunca tinham se divorciado legalmente. Eu senti o ar sumir dos meus pulmões. O documento de divórcio que ele me mostrou antes de nos casarmos era falso. Uma falsificação grosseira que eu, apaixonada e cega, nunca verifiquei no cartório. Eu não era esposa. Eu era, legalmente, a amante. Ou melhor, eu era vítima de um crime de bigamia. Mas ficava pior. O dossiê mostrava que Vanessa não morava num apartamento alugado como ele dizia. Ela morava numa casa em outro estado. Uma casa comprada 3 anos depois do meu casamento com Ricardo. Comprada no nome dele. Eles tinham uma vida dupla completa. E a razão pela qual eles precisavam vender a minha casa de praia? O investigador descobriu que o Ricardo tinha uma dívida de jogo milionária. Ele não estava juntando dinheiro para fugir com a Vanessa por amor. Ele estava fugindo de agiotas. E a Vanessa? Ela era cúmplice, mas também estava sendo enganada. Ele dizia a ela que eu era uma sócia do escritório que o mantinha preso por contrato. A teia de mentiras era tão complexa que eu senti tontura. Ele não amava nenhuma de nós. Ele amava o dinheiro que conseguia extrair de nós. Vanessa tinha vendido o apartamento dos pais dela para investir nos negócios dele. Eu estava prestes a entregar minha herança. Ricardo não era um marido infiel. Ele era um estelionatário emocional. Um predador. Eu fechei a pasta. As lágrimas secaram. Agora, o que restava era ódio. Um ódio frio, cirúrgico. Eu sabia o que precisava fazer. Cheguei em casa mais cedo naquela segunda-feira. Arrumei a mesa de jantar. Coloquei velas. Fiz o prato favorito dele, risoto de camarão. Abri uma garrafa de vinho caro, um dos que ele guardava para ocasiões especiais. Quando ele chegou, ficou surpreso. Uau, o que estamos comemorando? Perguntou ele, desconfiado, mas seduzido pelo cheiro da comida. A liberdade, respondi, sorrindo. E a assinatura dos papéis. Os olhos dele brilharam. A ganância era visível. Você assinou? Eu disse, senta, vamos jantar primeiro. Comemos. Ele estava eufórico, falava sobre como nossa vida ia melhorar, como viajaríamos para a Europa. Eu apenas assentia, bebendo meu vinho e observando o monstro mastigar. No final do jantar, ele limpou a boca e estendeu a mão. Então, onde estão os papéis? Eu me levantei calmamente, fui até o aparador e peguei uma pasta azul. Voltei e coloquei na frente dele. Ele abriu a pasta com um sorriso vitorioso. Mas o sorriso morreu instantaneamente. Dentro da pasta não estava a escritura da casa de praia. Estava uma cópia colorida, ampliada, da conversa dele com a Vanessa, onde ele me chamava de vaca leiteira. E logo abaixo, a certidão de casamento dele com a Vanessa, datada de 15 anos atrás, sem averbação de divórcio. E, por fim, um boletim de ocorrência por bigamia e estelionato que eu tinha registrado naquela tarde. O silêncio na sala de jantar foi ensurdecedor. Eu ouvia o tic-tac do relógio na parede. Ele levantou os olhos. O rosto dele estava pálido, quase cinza. As mãos tremiam segurando o papel.
O que é isso, Clara? A voz dele falhou. Ele tentou rir, um riso nervoso e patético. Isso é uma piada? Montagem. Você está louca? Não, Ricardo, minha voz saiu firme, poderosa. Louca foi a mulher que acreditou em você por 12 anos. A ingênua acordou. Ele se levantou, derrubando a cadeira. A máscara caiu completamente. O rosto dele se contorceu em raiva. Você invadiu minha privacidade. Você não tinha o direito. Isso não prova nada. Senta. Eu gritei. O grito veio do fundo da minha alma. Ele recuou, assustado. Nunca me viu assim. Eu sei de tudo. Sei da Vanessa. Sei que nunca nos casamos de verdade. Sei das dívidas de jogo. E sei que você ia me deixar sem nada. Ele tentou mudar de tática. Tentou vir até mim, com aquela cara de cachorro pidão. Clara, meu amor, escuta. Eles estão me ameaçando. Eu fiz isso por nós. Eu precisava de dinheiro para nos proteger. A Vanessa, ela me chantageia. Eu o interrompi. Pare de mentir. Eu falei com a Vanessa hoje à tarde. Isso foi o golpe final. Ele congelou. Você. O quê? Eu continuei. Liguei para ela. Mandei as provas de que você usava o dinheiro dela para pagar jantares para mim, e o meu dinheiro para pagar as dívidas que você dizia serem dela. Ela também está indo à polícia, Ricardo. Acabou. Ele olhou para os lados, como um animal encurralado. Você não pode fazer isso. Eu sou seu marido. E eu respondi, você nunca foi meu marido. Você é um estranho que dormiu na minha cama. Nesse momento, a campainha tocou. Eram 2 oficiais de justiça e a polícia, que eu tinha acionado para garantir minha segurança e para entregar a ordem de restrição e o despejo imediato. Você tem 10 minutos para pegar suas roupas e sair da minha casa, eu disse, cruzando os braços. O resto, você resolve com o delegado. Ele saiu algemado, gritando que eu ia me arrepender, que eu não era nada sem ele. Eu o vi entrar na viatura através da janela da sala, a mesma janela onde planejamos nosso futuro. Quando as luzes azuis da sirene sumiram na esquina, eu tranquei a porta. E, pela primeira vez em semanas, o silêncio da casa não era pesado. Era o silêncio da limpeza. Os meses seguintes foram um inferno burocrático, não vou mentir. Descobrir que seu casamento foi uma fraude anula muita coisa, mas a dor emocional não se anula com uma assinatura de juiz. Tive que fazer terapia. Tive que reorganizar todas as minhas finanças, que ele tinha bagunçado. Ricardo foi processado por mim e pela Vanessa. Sim, nos unimos no processo. Foi estranho sentar ao lado da ex-louca e descobrir que ela era uma professora universitária calma, que também tinha sido manipulada por um sociopata. Não viramos amigas, havia muita história dolorosa entre nós, mas nos respeitamos como sobreviventes da mesma catástrofe. Ele perdeu a licença para atuar na área financeira. Está respondendo a processos em liberdade, mas está falido, morando de favor e com o nome sujo na praça. Eu não vendi a casa de praia. Pelo contrário, terminei a reforma sozinha. É lá que estou gravando esse áudio para vocês agora. Estou sentada na varanda, olhando para o mar. Perdi 12 anos da minha vida com um homem que não existia? Às vezes penso que sim. Mas depois olho para a mulher que sou hoje. Eu era a Clara ingênua. Hoje, sou a Clara que desmantelou um esquema criminoso, que protegeu seu patrimônio e que aprendeu a se bastar. Se eu puder deixar uma mensagem para você que está me ouvindo, é esta: confie na sua intuição. Aquela pulga atrás da orelha, aquele desconforto quando a história não bate, não ignore. Nós, mulheres, fomos ensinadas a não ser loucas, a não ser ciumentas, a sermos compreensivas. Mas existe uma linha tênue entre ser compreensiva e ser conivente com seu próprio sofrimento. Não tenha medo de olhar o que está dentro da gaveta trancada. A verdade pode doer, pode destruir o mundo que você conhece, mas é a única coisa que pode te libertar de verdade. Você é mais forte do que imagina. E, acredite em mim, a paz de viver na verdade vale mais do que qualquer casamento de aparência. Fiquem bem. E nunca, nunca deixem ninguém chamar vocês de ingênuas.